Eu chamo-me Cíntia Vanduni, eu sou angolana. A minha família também é toda de Angola. Eu já visito e conheço Santo Tomé desde 2015. Eu tenho meu marido e filhos cá e mudamos-nos para Santo Tomé em dezembro de 2021. Eu vim para Santo Tomé para residir e para trabalhar. A sua família toda é de Angola e a do toda seu de Angola. companheiro também? Eu não tenho familiares Família nenhum aqui. diretos, ou que eu saiba cá. E por que você veio para Santo Tomé? Eu já visitava como turista, eu apaixonei-me pela ilha desde a primeira vez que eu vim visitar. Era uma ilha muito verde, virgem, como eu gosto de chamar, parecia o Jardim do Éden. E desde então eu sempre voltei de férias, também vinha visitar o meu marido que na altura vivia cá. Depois mudámos-nos para Angola, mas eu sempre tive o desejo de vir morar cá. Pela qualidade de vida, pela tranquilidade que a ilha tem, e também eu via como um sítio ideal e seguro para ter os meus filhos a crescer. Então eu procurei oportunidade de emprego cá e fiz um pedido específico de me mudar para a ilha. Mostrei o meu interesse em vir viver em Santo Tomé e que estava procurando uma oportunidade de emprego. Foi assim que eu entrei em contato com a empresa para a qual eu trabalho agora, a Agripalma, e estou cá desde então. E qual o seu processo de formação em Angola? O que você fazia? Eu formei-me em Engenharia Civil na África do Sul. Assim que terminei os estudos, voltei para Angola. Desde que terminei os estudos, trabalhei no setor petrolífero durante muitos anos, até mudar para Santo Tomé, que foi que eu mudei para o setor agrícola ou de produção de óleo de palma. Essa é a minha experiência no setor. E como que foi essa mudança de sair da engenharia civil, do setor petrolífero e vir para cá, para a agricultura? Eu sempre trabalhei em gestão de qualidade, ok? E gestão de qualidade para mim pode ser feita em qualquer setor. Os princípios, os processos podem ser aplicados em qualquer indústria. Eu tenho experiência na área de certificação e havia necessidade de cobrir essa posição de certificação para a empresa Agripalma. Quando se tem experiência em processos de auditoria, implementar sistemas de gestão, não é muito difícil fazer a transição. A única coisa que se tem que aprender é sobre o novo setor. Isso aprende-se fazendo, também recebendo formações específicas, mas eu sempre tive uma capacidade muito grande de adaptação, não tive preocupação nenhuma em me adaptar a um novo setor, nem a um novo país. Sempre trabalhei em setores multiculturais, com muitas nacionalidades, e a transição foi exatamente como eu esperava, relativamente fácil. E eu já conheci o país, já conheci a cultura, já conheci a ilha, de certa forma, então foi uma transição quase natural para mim. Eu posso dizer quase natural para mim. E você já tinha morado em outro país? Você falou que fez a formação na África do Sul. Sim, eu vivi na África do Sul durante 8 anos. Sim, desde o médio até a universidade, também trabalhei durante o tempo de formação. Okay. E você foi com a família para a África do Sul ou você foi só para estudar? Eu fui com os meus irmãos, mas eu fui a última a sair, porque era a mais nova, foi a última a terminar a formação. Sim. E aí você terminou a formação na África do Sul e retornou para Angola? Sim, voltei para Angola e comecei a trabalhar lá. Você ficou quanto tempo em Angola depois que você voltou? Desde 2009 que eu voltei até vir para Santo Tomé. Sim. E o vir para cá, você falou que o seu marido já tinha trabalhado aqui. Sim. Ele é de Angola Não, também? ele é de cá. Ah, o seu marido Sim, é de cá. meu marido é de cá. E daí eu ter mostrado interesse em que nós viéssemos viver com a família cá. Então você conheceu o seu marido aqui? Sim. Né? Numa das visitas você conheceu? Sim, na primeira visita. Na primeira então visita a Santo Tomé. Pela ilha e pelo marido. Isso. Eu posso dizer que o meu amor pela ilha ainda é maior. Porque eu não considerei uma opção que nós ficássemos em Angola indefinitivamente. Ficou bem claro que a minha intenção era que nós nos organizássemos durante um tempo lá, mas que viéssemos viver em Santo Tomé. E a família do seu marido é daqui de São Tomé também? Toda. Os pais, os avós, todos são daqui? Todo mundo daqui. Então hoje vocês têm família aqui, né? Sim, temos família aqui. E os seus filhos nasceram aqui ou nasceram em Angola? Nasceram em Angola e vieram, um já tinha vindo de férias, outro veio na barriga, primeira vez de férias,
e viver, pronto, quando nós nos mudamos todos para cá. E eles têm quantos anos? Nossa, eu sei a idade dos meus filhos. Um fez 6 e o outro tem 8 anos. E eles se adaptaram também bem aqui? O mais novo sim, porque era mais pequeno e ele nasceu na altura da pandemia, então ele não teve tanta liberdade em Angola antes de vir para cá. O mais velho ressentiu um bocadinho mais, porque é uma diferença muito grande entre um país e outro, recursos totalmente e infraestruturas diferentes, mas ele gosta de viver cá, sente falta da família, né? Dos primos e numa ilha? Porque você morava em Angola, que está dentro ali do continente, é outra estrutura, né? Ainda que tenha mar, é outro tipo de estrutura. Como é viver numa ilha? Eu sempre viajei para ilhas de férias, ok? Então, eu gosto da vida de ilha. Eu gosto dessa coisa de ter praia perto e de ter um estilo de vida um bocadinho mais leve. Tem menos infraestruturas, tem menos recursos, mas isso depende do que é prioridade para cada um. Se essas coisas fossem tão importantes para mim, eu não teria mudado para cá. Desde que eu tenha a possibilidade de viajar e buscar as coisas que eu preciso e sair da ilha para fazer essas coisas, eu faço. Mas para viver, eu acho que a ilha tem tudo tem o básico e o essencial. E eu queria que você me contasse agora, então, um pouquinho do que é o seu trabalho aqui, né? Você já veio para trabalhar na Agripalma. Sim. Eu queria que você contasse um pouco do que é a Agripalma e depois um pouco do seu trabalho. A Agripalma é uma empresa de produção, plantação e fabrico de óleo de palma biológico. Pertencemos a um grande grupo, que é o Grupo Socfin, mas a nossa plantação é a única que produz óleo biológico, ok? E eu trabalho na área de sustentabilidade, que tem mesmo a ver com garantir a sustentabilidade das operações, desde respeito ao meio ambiente, respeito à legislação, respeito aos direitos das comunidades e dos trabalhadores. Então, o meu foco é muito na garantir conformidade com os requisitos ambientais e também com a legislação do país, assim como a proteção dos direitos humanos e proteção dos trabalhadores. E você consegue me contar assim, um pouquinho, você falou que é um óleo biológico. Sim. Como é que é essa relação com as comunidades? Onde que eles estão plantadas essas palmas? Como é que é essa relação? A nossa plantação estende-se desde Ribeira Peixe, no sul, no distrito de Cauê, e temos também uma parte da plantação em Porto Alegre. Então está tudo situado no distrito de Cauê. Nós temos 10 comunidades como partes interessadas, né? Para além das outras partes interessadas que são as instituições, e um dos objetivos que nós temos é de manter essa comunicação e relação constante com as comunidades. Através de reuniões, partilhar os objetivos do projeto, os impactos que o projeto tem e também trabalhar em apoio social com a maioria das comunidades. Então, eles entenderem o projeto, o que é que o projeto leva para o distrito, quais são os objetivos, quais são os desafios que enfrentamos e também partilhar os nossos planos de gestão, desde o plano de gestão a nível de higiene e segurança e também ambientais. E tornar esses planos e objetivos do projeto públicos também para as demais partes interessadas. E as plantações, elas são da empresa mesmo ou elas são das comunidades? São da empresa, sim. A plantação então, é toda exclusiva da Agripalma. E aí as pessoas da comunidade trabalham na plantação? Sim. A Agripalma é o maior empregador no sul. Nós temos, em média, 700 trabalhadores. Basicamente é o empregador em grande escala que tem. Não só o impacto é para o distrito, mas também para o país. Somos uma das maiores empresas cá. Então a Agripalma trouxe sim um alto nível de emprego para as comunidades, o que ajuda também no desenvolvimento das próprias comunidades, das famílias. Sim. E as pessoas que trabalham são homens e mulheres? Qual é o perfil Homens e das pessoas que homens e trabalham? mulheres. Okay?
E as idades, assim, você consegue traçar mais ou menos um perfil? A partir dos 18 anos não empregamos menores de idade e até a idade da reforma. Certo. Dependendo da área de atuação. O que as pessoas fazem na empresa? Nós temos a área da plantação, que é da colheita, né, de óleo de palma, e temos o trabalho da fábrica. E claro que temos os serviços de suporte, os administrativos, como RH, temos um departamento que cuida da infraestrutura, os trabalhos civis, sim, temos a gestão do armazém, mas os setores maiores são os de operação, que são da plantação e da fábrica. E você consegue dizer assim, o tamanho da plantação e o tamanho da produção de vocês? Ok. Nós temos 1.879 hectares de palmeiras, né, de plantação. A nossa fábrica tem uma capacidade de 10 toneladas por dia, mais ou menos, sim. E vocês mandam esse óleo de palma para onde? A maior parte, vamos dizer 90%, é exportado, né? Como o nosso óleo biológico é um nicho um bocadinho mais específico, os nossos clientes são maioritariamente da Europa. Nós temos uma pequena percentagem que é vendida localmente, mas acho que o consumo e a demanda para o nosso óleo de palma é maioritariamente de fora. Sim. É mais para a Europa mesmo? É mesmo para a Europa, sim. O óleo. E você consegue, assim, me dar um panorama do que você vê de mudança na vida dessas pessoas, das comunidades, a partir da Agripalma? Ok. Primeiro é que empregamos muitas pessoas, quer dizer que as pessoas têm um meio de sustento para as suas famílias. Okay? Fora da Agripalma não tem muito mais indústrias no distrito de Cauê, tirando resorts, que é geralmente o maior foco naquela área. Então, a empresa emprega grande parte das pessoas no sul. Então, isso por si já promove o desenvolvimento das famílias. E, em muitos casos, nós temos tanto o homem como a mulher a trabalhar na empresa. Okay? Quer dizer que numa família nós garantimos emprego para os dois lados. E também o desenvolvimento profissional, porque as pessoas têm a oportunidade de trabalhar em áreas e em processos que não estão expostos em muitas outras empresas. O nível de escolaridade geralmente no Sul é mais baixo, então nós damos essa capacidade de desenvolver, como é que eu posso dizer, habilidades profissionais, seja exposto ao trabalho administrativo, trabalhar na área de recursos humanos, trabalhar no processo industrial, de plantação. Então, esse fator de desenvolvimento é muito importante. Também nós damos apoio social, que é baseado nos interesses ou necessidades partilhadas pelas comunidades. Nós também desenvolvemos projetos que ajudem a cobrir algumas das necessidades que a empresa tem. Também trabalhamos muito com o setor de saúde, damos apoio a instituições como os bombeiros, como os hospitais locais. Então nós temos essa colaboração constante. E você falou que as pessoas têm um nível de escolaridade menor. Sim, no Sul. Vocês têm também processos de formação com essas pessoas para ajudar nessa maior escolaridade? Não a nível das escolas, mas nós prestamos apoio às escolas, né? Seja na reabilitação de algumas infraestruturas, apoio com material escolar, material didático, nós damos esse apoio constante e a formação os trabalhadores recebem na empresa. Nós temos formações externas, por exemplo, trabalhamos com o Corpo de Bombeiros, as pessoas já têm capacitação como primeiros socorros, combate à emergência, dependendo da área de atuação, também recebem formação interna, externa e também trabalhamos para algumas campanhas de sensibilização, seja no nível ambiental, algumas promovidas pelos próprios quadros da empresa, para falar um bocadinho sobre a sensibilização ambiental, qual é o impacto ambiental da empresa, como cuidar melhor de recursos, né? Recursos hídricos, entre outros. E às vezes trabalhamos com partes externas também para promover atividades em algumas das escolas. E essa parte de sustentabilidade, né? Assim, entrando bem na sua área agora, você falou muito da questão social, né? De como que isso afeta a questão social. Agora vamos entrar na questão ambiental. Okay. Assim, você falou que tem uma área grande de plantação de palma.
como que isso está integrado no ambiente da ilha e como que isso dialoga também com o que a gente vê da exuberância da própria ilha? Ok. Da nossa parte é importante garantir que não haja impacto ambiental negativo. E para isso nós temos um plano de gestão que dita várias atividades de monitoramento. O que nós devemos assegurar é que nós não impactamos negativamente na biodiversidade, não afetamos as áreas próximas como o Parque Nacional, que nós somos vizinhos do Parque Nacional, e garantindo que nós monitoramos a qualidade da água, a qualidade do solo e também da biodiversidade. Então, é assegurar que as nossas atividades não tenham um impacto negativo. Okay? Isso é monitorado mensalmente, anualmente. E como vocês estão ali, vizinhos do parque, né? Qual é a relação que vocês têm? Ok. Nós temos uma relação próxima com a Direção das Florestas. Okay? Nós monitoramos as atividades que acontecem na Agripalma e também apoiamos em reportar ameaças. Ameaças não só para a nossa concessão, mas também nas áreas de conservação. Nós temos as comunidades vizinhas, existe impacto não só da nossa parte, mas como das comunidades vizinhas. Abate ilegal de árvores é, por exemplo, ainda uma ameaça. Então a Agripalma tem um processo de monitorização constante, de forma a reportar qualquer ameaça, não só para a direção das florestas, mas também internamente. E põe-se planos de ação para atividades para remediar. Isso pode envolver campanhas de sensibilização com as comunidades, passar informação sobre quais são as atividades que são permitidas nas áreas conservadas ou não. Então é um processo de diálogo constante. E com essas comunidades onde vocês estão, né, instalados, elas também têm plantações? Não têm plantações. Não têm plantações. Vamos dizer, nas comunidades mais próximas de nós, mas totalmente fora da concessão, independente, as atividades mais são pequenas roças e criação de gado, de animais. Mas aí elas fazem isso também em consonância com o parque? Não, isso é nas comunidades, então, totalmente fora do parque. Não, fora do parque, sim. Mas com um diálogo na conservação para preservar o parque, vocês ajudam nesse processo? Sim. E a maioria da produção ali também é biológica, dessas famílias? É biológica, é tudo natural. É plantou, colheu. Não existe nada industrializado e nada de larga escala. E não tem uso de químicos nessas plantações? Para a nossa produção, não, porque é 100% biológica, mas as pessoas também não. Também não. Estamos a falar de um processo natural de criar uma horta em casa ou ter uma pequena roça. É tudo natural, é tudo manual, como é o normal, né? O estilo de vida das pessoas. Não é nada em grande escala, não é nada industrializado, é mais uma maneira adicional de sustento. Isso. E aí também não tem nenhum impacto nem na produção biológica de vocês, nem... Não, mas nós temos que monitorar isso, ok? E se for identificado que não é o caso, nós não temos necessariamente isso como preocupação, mas se for identificado é aí que entra o trabalho de mostrar os resultados, porque o monitoramento não é só visual, nós fazemos análises periódicas dos parâmetros que temos que avaliar e isso é partilhado também com as comunidades. Se for avaliado algum tipo de impacto, essa sensibilização, esse trabalho é feito. As reuniões geralmente são trimestralmente, com as comunidades todas, então há espaço para discutir todos os aspectos, desde as operações da empresa, desde impactos que nós possamos estar a observar e também as comunidades partilharem preocupações que tenham para com as nossas operações ou outras conosco. Então isso tudo faz parte do plano de gestão que você falou? Sim. Então as comunidades elas estão integradas também no plano de gestão de vocês? Sim. A sustentabilidade tem sempre a componente social, com certeza. E elas estão assim, existe tipo um conselho dessas comunidades? As comunidades têm líderes comunitários e, claro, os membros das comunidades. Então, as reuniões são organizadas sempre por intermédio do líder e são convidados todos os membros da comunidade que queiram participar e geralmente é um fórum aberto. Levamos, às vezes, alguns pontos da agenda específicos e também fica aberto para
diálogo, para eles apresentarem qualquer ponto adicional. E essas pessoas e essas comunidades, elas são mesmo mais de São Tomenses ou como você também são pessoas que vieram de fora? São de São Tomenses. Claro que pode ter um bocadinho de todo tipo de pessoa, mas são São Tomenses, sim. E sobre a ilha, agora ampliando para além do seu trabalho e dali do sul, né? Assim, como é que você vê a empresa, essa questão da sustentabilidade, mas pensando na ilha como um todo? Ok. A Agripalma, acho que é a empresa no setor agrícola de maior escala, ok? E o facto de nós sermos uma empresa certificada, nós temos uma certificação de sustentabilidade, assegura que nós tomemos todas as preocupações para garantir que a empresa não tenha um impacto ambiental. E nós conseguimos demonstrar isso anualmente no nosso processo de certificação e garantir que nós fazemos todas as atividades de monitoramento ambientais necessárias para garantir a sustentabilidade. Então, nós conseguimos demonstrar um impacto positivo. O facto de nós empregarmos tanta gente também é um impacto positivo que não se pode ignorar no distrito. Se a Agripalma não estivesse lá, teria um nível de desemprego muito maior. E para além da capacitação profissional que nós damos para as pessoas que estão lá. Estão a aprender habilidades novas, estão a aprender a trabalhar numa empresa com processos organizados, que eu acho que cria quadros que podem ser valiosos caso decidam mudar para outro setor ou outra indústria. Levar essa consciência ambiental, aprender a trabalhar de maneira correta, organizada, com processos e aprender a trabalhar com respeito às necessidades das comunidades também. Necessidades culturais e outras necessidades socioeconômicas. E você vê assim que isso é positivo para a sustentabilidade da ilha, mas assim, pensando numa relação mais próxima, por exemplo, com o governo e com o que se pensa, você entende que isso é uma preocupação da ilha, a sustentabilidade? Da ilha eu não consigo falar como um todo. Primeiro porque nós somos uma indústria bem particular na ilha, mais uma vez não existe nada dessa dimensão. Então eu não sei se esses requisitos e essa demanda, de um modo geral, é exigido de outros setores. As nossas partes interessadas vão desde o Ministério do Ambiente, a Direção de Biodiversidade, também colaboramos com o Ministério do Trabalho, a Polícia, então o Ministério da Saúde. Então nós temos um engajamento com diversas partes interessadas. Mas isso é a nível da escala do negócio que a Agripalma tem. Se eu consigo dizer se há esse nível de engajamento e interação a nível de outros setores ou geral da ilha, eu acredito que não seja tanto, e talvez por não haver essa exigência, a nível da legislação no que toca às regras ambientais, não há muitos requisitos em comparação com outros países em São Tomé. A legislação geralmente é muito vaga no que toca a questões ambientais, de questões de trabalho, e o nosso padrão é muito determinado pela própria empresa e pelos requisitos da certificação que nós temos. Qual a certificação? É de RSPO, que é a mesa redonda sobre óleo de palma sustentável. Então, o nosso nível de requisitos e de conformidade é muito mais determinado pelos padrões internacionais do que necessariamente por exigências locais. Então eu acho que as nossas operações trazem, sim senhora, um padrão diferente de trabalho que pode não ser sentido necessariamente nos outros setores mais pequenos. E vocês têm alguma relação, por exemplo, com a indústria de turismo? Não. Nenhuma. Apesar porque de... você falou que tem alguns resorts também na área. No sul, ok? Mas não temos necessariamente nenhum envolvimento direto com o turismo. Claro que por nós recebermos fornecedores externos de serviço, recebemos visitantes a nível do próprio grupo, isso de certa forma também pode trazer algum aumento de visitas
ao sul, mas de impacto direto no turismo, envolvimento com turismo, não. E você sente que o povo mesmo de São Tomé, agora vamos falar do povo, okay. que você acaba lidando muito com a população Sim. mesmo de São Tomé. Você acha que as pessoas de São Tomé, elas são preocupadas com essa questão ambiental, com a sustentabilidade? A minha exposição é mais para o sul, ok? Porque praticamente eu vivo no sul. Eu não tenho tempo ou exposição suficiente aqui na cidade. Tirando os convites aos fóruns ambientais, no dia a dia, tirando as atividades desenvolvidas internamente por nós, não. E isso foi visível porque há muitos conceitos que foram trazidos pela empresa, seja a falar de como cuidar dos rios, a manutenção dos rios, proteção das florestas e biodiversidade e formação. Para as comunidades que nós temos perto, eu sinto que isso foi muito promovido por nós. Não sinto que eles tenham tido essa exposição antes. Existem ONGs como a BirdLife, que sei que trabalham com as comunidades, tem o plano de gestão de reservas especiais que foram implementadas agora. A nível mesmo de divulgação de proteção do parque, eu não sinto que eu tenha sido exposta a tantas atividades no Sul, a nível das outras instituições. Nós chamamos organizações como a BirdLife para dar formação aos nossos colaboradores, que eles também são membros da comunidade. Então o conhecimento não é retido só na empresa, a intenção é que seja levado para fora, para as comunidades. E também fazemos essa promoção de campanhas de sensibilização com as próprias comunidades, com os líderes, com demais membros da comunidade, em algumas escolas também, para aumentar o conhecimento sobre o que é a biodiversidade de São Tomé, qual é a importância e como é que eles podem participar para proteger. Exposição de campanhas ou atividades feitas por outras instituições, não tenho essa visibilidade nos anos que eu estou cá. Geralmente é mais nós a engajarmos com as instituições do que serem as instituições a buscarem-nos como parceiro nessa promoção. E sobre, agora vamos entrar nas reservas da biosfera, sobre essa São Tomé virá o primeiro país que é uma reserva da biosfera. Vocês participaram desse processo, das discussões? Como é que vocês veem? Não participamos de nada. Eu tenho basicamente nenhum conhecimento sobre isso. Sei que foi feito em Príncipe, dos fóruns em que participamos foi falado e partilhado sobre Príncipe, mas sobre o processo em São Tomé não. Então eu tenho muito pouco conhecimento, se algum, sobre esse processo. E você acha que, de alguma maneira, essa classificação vai trazer alguma diferença para São Tomé? Com certeza. Se a mesma notoriedade que já trouxe para o Príncipe seria benéfica para São Tomé. Okay? E o que você acha que isso pode trazer para melhorar mais ainda São Tomé? São Tomé é uma joia, né, no que toca à biodiversidade, pelo nível de endemismo e por o país ser quase ainda maioritariamente floresta. Então, a proteção da biodiversidade é realmente importante para São Tomé. E ter esse mesmo nível trazido para São Tomé, o nível que tem em Príncipe, é benéfico para o país. Acho que pode incentivar também maiores apoios e promover também o ecoturismo, que da mesma forma que o que me trouxe para a ilha e que me encantou foi essa natureza viva e essa biodiversidade, há muito turista que é atraído pela mesma coisa. Então, quanto melhor se garantir que isso seja preservado, também aumenta a visibilidade e a notoriedade para o país. Porque São Tomé é uma ilha pequena, okay? Não tem muitas indústrias, não tem muita indústria, não tem muita produção. E o foco para São Tomé sempre foi mesmo essa beleza, essa natureza que a ilha tem e o nível de espécies únicas que São Tomé tem. E para a empresa, o que você acha que essa classificação pode trazer de benefício para a empresa? A nossa certificação de sustentabilidade diz mesmo isso, que somos uma empresa que se preocupa em proteger o meio ambiente, proteger as pessoas e proteger também e respeitar as comunidades. E nós temos um óleo que é biológico, não fazendo uso de produtos químicos.
traz uma especificidade para a empresa que é benéfica para nós. Okay? E nós estarmos numa ilha de tal impacto e podemos demonstrar que trazemos realmente impacto positivo para uma ilha que tem tanto foco, os olhos do mundo virado no que toca à proteção da biodiversidade, isso também é importante para nós. E para questões culturais da ilha, você acha que isso pode ser benéfico, é benéfico? Como é que você vê essas questões? Eu acho que é tudo mesmo à volta do que Santo Tomé é, do que representa, de ser um país quase virgem, de ter um nível especial no que toca à biodiversidade. E eu acho que isso tem que estar diretamente ligado à maneira como as pessoas vivem, porque as pessoas vivem de uma maneira natural, é virada para os recursos naturais, é virada para a floresta, o país beneficia de turismo e eu acho que essa vertente ajuda a promover um desenvolvimento de que a ilha realmente precisa, já que não existem muitos outros pontos focais ou de indústria ou de promoção econômica no país. Você acha então que isso, assim, por exemplo, pode beneficiar essa indústria do turismo, turismo mais de natureza, de pessoas que vêm em busca? Eu acho que é o maior ponto de benefício para a ilha, mas uma vez é uma ilha pequena, não existem muitas infraestruturas. O tipo de turismo que se procura em Santo Tomé é o mesmo que se procura em outras partes do mundo. Quem vem para aqui não vem para ir a shoppings comerciais grandes, não vem para ver grandes cidades, vem mesmo à busca do ecoturismo. Então eu acho que é isso que deve ser potencializado, porque isso é que é valorizado na ilha. Sim. Né? E você morou na África do Sul, você é de Angola e você hoje está aqui em São Tomé. Uhum. Como é que você vê São Tomé, por exemplo, frente a esses outros países de África? Eu não comparo São Tomé com outros países. Primeiro porque as bases de comparação são totalmente diferentes. E se eu quisesse comparar, eu estaria a apontar as inúmeras coisas que São Tomé não tem. Mas as que elas têm. Exatamente. Por isso é que eu não faço essa comparação. Porque o que eu busco, o que eu vim procurar em São Tomé, é completamente diferente do que existe nos outros países, nos outros países. Então, como é que eu posso dizer? Eu não consigo comparar São Tomé com outros países. É muito distinto de outros países da África, porque eu também já fazia turismo por África, por Europa, por América. E o número de coisas que São Tomé não tem é muito grande. Vamos falar a nível de infraestruturas. Então, eu não consigo usar isso como base de comparação. Mas o número de coisas que São Tomé tem? Ok. O que São Tomé tem, que eu aprecio, que é o que me fez querer viver aqui, é primeiro a qualidade de vida. Esse nível de vida um bocadinho mais calmo. Não haver muita industrialização, ser muito verde, ter muita natureza e ser um estilo de vida um bocadinho mais simples. Não tem tanta poluição, não tem muito trânsito e esse barulho todo que existe em outras partes do mundo que São Tomé não tem. E isso é o que eu mais valorizo na ilha. E isso é o que eu gostaria de ver preservado. Claro que se quer ver São Tomé a crescer com um maior nível de desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento seja bem conjugado em manter essa simplicidade que a ilha tem. Porque eu acho que é isso que valoriza São Tomé. E uma última pergunta, que eu sei que você não é daqui, mas enfim, é uma pergunta que é válida do mesmo jeito. O que é ser São Tomense para você? O que é ser São Tomense? Eu nunca parei para pensar em responder essa pergunta. Ok. Ser São Tomense para mim é viver em harmonia constante e direta com a natureza. É aprender a viver dos recursos naturais, ok? É conhecer a natureza, porque é a experiência que eu tenho daqui. O conhecimento é tão vasto e não importa as idades, a faixa etária, desde a criança pequena de 5 anos aos mais velhos, eles terem essa sabedoria toda que é aprendida no dia a dia, né? Culturalmente e naturalmente. Não é conhecimento de escola, é passado de geração, é aprender com o que a terra oferece, com os recursos que tem
e levar a vida de uma maneira bem leve, bem sem pressa.